Boa noite, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de agora à noite e, consequentemente, hoje a gente encerra o nosso conteúdo que fala sobre a parte da farmacodinâmica e a química farmacêutica. Anteriormente eu falei para vocês, né, sobre fármacos estruturalmente específicos e inespecíficos, falei sobre alguns aspectos do modelo chave-fechadura, da complementariedade espacial do fármaco ao receptor, alguns tipos de ligações que são importantes para que ocorra essa interação entre o fármaco e receptor. E agora a gente vai falar da característica da estereoquímica e a conformação dos fármacos. Olha só. O modelo chave-fechadura proposto por Fischer é extremamente útil no entendimento dos eventos envolvidos no reconhecimento molecular entre fármaco e receptor. Ok, é compreensível que o modelo proposto, né, por M. Fischer, que seria o modelo da complementariedade, significa que uma substância ela se complementa ao receptor através dessa característica de ligações químicas e a característica espacial, mas, olha só, no entanto, esta apresenta uma realidade parcial acerca dos eventos que de fato ocorrem nos sistemas biológicos de interação fármaco-receptor. O que seria isso? Significa, gente, que o modelo chave-fechadora ele é parcialmente aceitável. Existem outras características associadas ao perfil do fármaco, assim como o perfil do receptor, que pode influenciar nessa interação entre fármaco e receptor, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Olha o que acontece, turma. De modo geral, as ligações entre os fármacos e receptores no sistema biológico são interações tridimensionais dinâmicas. O que seria isso? Significa, turma, que de modo geral, as substâncias elas não têm um perfil planar. As substâncias elas não têm uma orientação planar. As substâncias elas têm um perfil tridimensional, ou seja, os átomos eles estão ligados à cadeia ou os radicais estão ligados às cadeias, de modo geral, por um perfil tridimensional. Então, nós temos átomos na frente, átomos atrás, do lado. Então, nesse quesito, o que é importante compreender? Que esses atos em si, eles tornam-se importantes no contexto envolvendo o quê? Que eu não posso pensar que a ligação do fármaco ao receptor é estritamente planar, mas sim por uma característica tridimensional, pois os fármacos têm essa capacidade. Pensando nesse contexto, nós temos que entender algumas considerações importantes sobre essa característica tridimensional dos fármacos. Primeiro, que os fármacos em si, as substâncias, elas sofrem rotações. E essas rotações, elas podem influenciar no contexto da ligação do fármaco ao receptor. Por quê? A mudança de um átomo, por exemplo, a mudança de um elemento químico, por exemplo, pode levar a toda uma desordem da interação do fármaco com o receptor, certo? Ou seja, é importante compreender essa característica associada a essa estrutura em si, tá? Pois é muito importante compreender e esclarecer que as substâncias, elas não têm esse perfil planar. Toda substância, todo fármaco, ele tem um perfil tridimensional. Então, imagine uma molécula de uma substância e essa molécula, ela vai ter átomos à frente dela, do lado, atrás dela, ou seja, tem um perfil 3D, tem um perfil tridimensional. Nesse quesito, é importante compreender se as moléculas elas são tridimensionais, isso significa que ela pode sofrer rotação. Quando eu falo rotação, eu estou querendo dizer que um átomo ele pode mudar de posição. E esse é um dos grandes problemas associado à estrutura química das substâncias, tá? Que é por isso que a gente vai estudar a partir de agora essa estereoquímica e a conformação dos fármacos. Por quê? Eu vou dar até alguns exemplos para vocês lá na frente, turma, que, por exemplo, a mudança de um hidrogênio ou a mudança de um átomo que seja na posição que deveria ele estar, pode modificar toda a ação farmacológica de um fármaco, tá? Pode modificar toda a ação farmacológica de um fármaco. E a gente vai ver isso a partir desse momento.
E diante disso, né, de tudo que eu comentei para vocês sobre essa questão que os fármacos são tridimensionais, que os fármacos podem sofrer rotação em si e acabar modificando uma posição inicial de um átomo, e isso levar alguns efeitos, algumas características, tudo isso foi descoberto, gente, a partir da geração talidomida, né? E lembra que quando nós falamos nessa geração talidomida, eu estou me referindo a que sentido? Ao medicamento talidomida mesmo. Lembra, gente, que a talidomida, né? Para quem não sabe, a talidomida ela é um fármaco considerado sedativo hipnótico, né? E foi aí usado como promissor na década de 60 como fármacos usados para enjoo matinais de mulheres gestantes. Só que a partir do momento que foi introduzida a talidomida, que mulheres gestantes usaram a talidomida, depois de um tempo, começou a perceber que essas mulheres que fizeram o uso da talidomida, as crianças nasceram com má formação fetal, tá? Ou, em outras palavras, tiveram o feto, né, a criança teve teratogenia, que seria essa má formação fetal. E tudo isso, gente, aconteceu simplesmente por uma alteração, por uma mudança conformacional de um átomo, que é o que eu vou mostrar para vocês, e que os cientistas só começaram a estudar e perceber essa modificação, infelizmente, a partir da geração talidomida, ou seja, a partir desse desastre que foi. Porque, basicamente, apesar de nós hoje sabermos, e hoje, quando se desenvolve medicamentos, já se tem esse conhecimento, mas foi um desastre porque muitas crianças nasceram com má formação fetal. Então, por muitos anos, pouco se deu importância e pouco conhecimento se havia adquirido sobre as modificações moleculares na forma e estrutura dos fármacos nos sistemas biológicos. E aí, quando se refere a essa pouca característica, se refere a esse pouco conhecimento, porque até então não se tinha o conhecimento e não se estudava que as moléculas, e aí não é só molécula de fármacos, mas qualquer substância, não se tinha noção que as substâncias eram tridimensionais. E a partir do momento da talidomida, passou a compreender que as substâncias, que os fármacos, ele deveria ser visto como uma substância tridimensional e não planar. Contudo, na década de 60, uma grande tragédia ocorrida com gestante e a formação dos seus bebês despertou o mundo e aos químicos medicinais para a importância da estereoquímica. Quando eu me refiro a essa característica, gente, da estereoquímica, é uma ciência, né, associado a essa característica da conformação espacional ou espacial dos fármacos. E aí, então, entre outras palavras, nós podemos até definir essa estereoquímica como uma área da química, uma disciplina da química, que o objetivo dela é estudar a disposição espacial dos átomos, né, que formam a estrutura molecular. O que seria isso? Em que posição cada átomo está, ou em que posição cada átomo fica. E, gente, essa posição ela é fundamental para essa interação fármaco-receptor. E aí vamos falar um pouco sobre essa geração talidomida aqui. Turma, a talidomida, ela esteve no mercado pela primeira vez na Alemanha em 1957, né, em 1º de outubro de 1957, e foi comercializada como um sedativo hipnótico com poucos efeitos colaterais, tá? Lembrando que até então não se tinha, nesse período, gente, ainda não tinha muito testes toxicológicos e nem era obrigado, basicamente, a realização de testes toxicológicos, essas fases clínicas com seres humanos que existe hoje, tá? Tornando os fármacos lançados no mercado hoje mais seguros. O que foi que aconteceu? A indústria farmacêutica acabou desenvolvendo, né, a talidomida, acreditando que o medicamento era tão seguro que era propício para prescrever a mulheres grávidas para combater enjoo matinais. E aí vocês observam aí essa imagem da estrutura química que tem aí. Essa estrutura química é a talidomida, certo? Contudo, olha o que foi que aconteceu.
a talidomida foi rapidamente prescrita a milhares de mulheres espalhadas para todas as partes do mundo, em torno de 46 países, sem circular. Quando eu falo que ela foi espalhada em todas as partes do mundo, ou seja, em 46 países, sem circular, eu estou me referindo que não foi pessoas que levaram a medicação para esses países. Foi autorizado a venda nesses países e a indústria que encaminhou, tá? O que foi que aconteceu? Durante a década de 60, cerca de 12 mil crianças nasceram com má formação congênita oriundo da talidomida. Lembrando que quando a gente fala má formação fetal ou má formação congênita, geralmente nós nos referimos ao termo teratogenia, ou quer dizer assim, que uma substância que leva a teratogenia, ela é considerada teratogênica. Então, quando se tem uma má formação, é porque houve uma teratogenia. E aí, eu mostro para vocês alguns efeitos teratogênicos da talidomida. É tanto que, quando se refere à questão da talidomida, fala-se que as crianças nascem com focomelia. Quando eu utilizo esse termo focomelia, é porque as crianças, literalmente, gente, que sofriam a teratogenia, né, acabava não desenvolvendo os membros superiores e inferiores adequadamente, ficava meio que atrofiados. E a região torácica ficava bem desenvolvida, semelhante a uma foca. Por isso que recebeu esse termo aí de focomelia. E olha só, gente, os efeitos da talidomida sobre o feto. Ausência ou hipoplasia de membros, né? Ou seja, ausência ou a não formação de membros adequadamente, defeito no fêmur e tíbia, malformação no coração, intestino, útero e vesícula biliar, polegar com 3 juntas e defeitos nos músculos dos olhos e da face, e ausência de aurículas e surdez. É tanto, turma, que a literatura aponta que geralmente quando uma criança nasce com a focomelia, ela não passava de basicamente 2 a 5 anos de vida. E aí vamos entender, a partir de agora, por que que, de modo geral, ocorreu essas situações. Por que que a teratogenia, aliás, por que que a talidomida levou à teratogenia? E tudo isso é explicado, gente, através da estereoquímica, através da mudança espacial dos átomos na molécula. Então, este episódio foi o marco de uma nova era no desenvolvimento de novos fármacos. A partir desse momento, passou-se a ter destaque a conformação espacial dos fármacos e suas formas opticamente ativas. Então, é muito importante compreender essa parte aqui. O que fez com que ocorresse esse estudo espacial das moléculas foi esse episódio ocasionado pela talidomida. E a partir desse momento, começou a se estudar essa característica espacial. Assim, tem-se esse questionamento. Afinal, o que explicou o efeito teratogênico da talidomida? Turma, o que levou literalmente, aliás, o que levou e o que leva, porque a talidomida ela não foi retirada definitivamente do mercado. A talidomida ela pode ser utilizada, gente, em alguns casos de tratamento de pacientes com rancenias. Lógico que para pedir, para ter essa prescrição, existe toda uma receita especial, uma prescrição, uma solicitação, uma assinatura de termo de responsabilidade do médico prescritor. Então tem toda uma característica, tá? Então, mas o que levou, ou que leva a talidomida a ter esses efeitos teratogênicos? É justamente o que está nesse texto inicial, as formas opticamente ativas, que é o que nós vamos observar. Olha só, a resposta ao efeito teratogênico da talidomida veio a partir da descoberta da isomeria óptica
e da quiralidade ou assimetria que ocorre nas moléculas e que promove suas mudanças conformacionais. Ou seja, turma, a partir desse momento, nós iremos estudar as isomerias, né? Isomeria planar, geométrica, óptica. O que essas isomerias elas podem influenciar sobre a interação do fármaco com o receptor? Lembra-se que quando nós falamos em isomeria, nós estamos querendo dizer que são duas substâncias que molecularmente são a mesma coisa, então tem a mesma fórmula molecular, contudo, estruturalmente são diferentes. E por ter uma estrutura diferente, isso pode levar a uma não interação ao receptor ou uma interação a outro tipo de receptor, desencadeando ou efeito benéfico ou efeito maléfico. A exemplo da talidomida foi um efeito maléfico, um efeito nocivo. E aí, vamos começar a estudar esse tipo de isomeria. Quando eu me refiro a essa isomeria óptica, eu estou comentando do quê? Eu falo do quê? O próprio nome já nos remete a algo, isomeria óptica. Quando eu falo óptica, eu estou falando de luz. E aí, nesse sentido, quando eu falo de isomeria óptica, eu estou falando de dois compostos molecularmente semelhantes e estruturalmente diferentes e que desvia a luz para alguma direção, seja para o lado direito ou seja para o lado esquerdo. E aí, nesse contexto e falando dessa característica, vamos começar a estudar a isomeria óptica, tá? A isomeria óptica ou extraisomeria estuda o comportamento da substância quando submetida a um feixe de luz polarizada, para verificar basicamente qual a direção que esta luz ela vai ser desviada, se é para um perfil para a esquerda ou se é para um perfil para a direita. É tanto que se for para a direita é destrógeno e se for para a esquerda, levógeno. Observam só, gente, que os isômeros ópticos eles possuem a mesma fórmula molecular, que foi o que eu comentei para vocês anteriormente, mas são diferenciados por sua atividade óptica e às vezes possuem atividade biologicamente diferente. O que seria isso? O que esse texto nos remete? Observe essas duas estruturas químicas que vocês estão observando neste slide. Turma, a estrutura química à esquerda de vocês e à direita de vocês, elas são molecularmente semelhantes. Então, tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. Ambas têm a mesma forma molecular. Contudo, estruturalmente, são diferentes. Como assim, professor? Observa que nós temos aí os átomos em posição diferente. O hidrogênio, uma hora está do lado esquerdo, outra hora está do lado direito. O metil, uma hora está do lado esquerdo, uma hora está do lado direito. O que isso significa? Que, de modo geral, essas estruturas aqui, essas estruturas aqui, apesar de ser molecularmente igual, estruturalmente é diferente. E aí, o que a gente tem que entender nesse contexto? Uma vez que eu mudo uma posição de um átomo, eu mudo toda uma característica de ligação com o receptor. E assim eu posso ter um efeito esperado ou um efeito não esperado. Ou eu posso ter um efeito benéfico ou um efeito maléfico, por causa da modificação da posição dos átomos.
E aí, turma, para a gente conseguir compreender um pouco melhor essa questão da isomeria óptica, é importante nós dar como exemplo esse exemplo esquemático que eu vou mostrar para vocês aqui. É como se você colocasse, gente, uma substância no espelho. O espelho ele reflete a estrutura daquela substância, mas sempre vai refletir de uma maneira diferente. Ao contrário, é como se ela invertesse, tá? A posição. Olha só, quando nós submetemos essas duas moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia a luz polarizada para a direita e sendo denominada assim de destrógeno, ou pode-se utilizar o D ou o R. Toda vez que vocês observar antes do nome da substância D ou R, você já sabe que está desviando a luz para a direita. E quando a outra luz é desviada para a esquerda, pode ser denominado de levógeno, tá? Ou então pode ser indicado pela letra L ou pela letra S. Então nós temos aí destrógeno, levógeno. Destrógeno desvia a luz para a direita, levógeno desvia a luz para a esquerda. Gente, observam só. Quando vocês colocam, de modo geral, uma substância ou a própria sua mão de frente para o espelho, você pode observar que, de modo geral, você tem a apresentação da sua mão, a apresentação da substância, mas sempre em posição diferente. É como se invertesse. E aí, toda vez que a gente fala de isômero ópticos, é por causa dessa luz que é desviada ou para a esquerda ou para a direita. E o motivo desse desvio dessa luz está associado basicamente à característica do perfil da substância ter uma característica mais para a esquerda ou para a direita. Levógeno esquerda, destrógeno direita. E aí nós temos como questionamento, turma, o que favorece, né, essa isomeria óptica entre as moléculas? O que faz com que ocorra uma isomeria óptica, né, dentro dessa característica molecular? É nada mais, nada menos do que a presença de carbonos quirais. Carbono pode ser chamado de carbono quiral, pode ser chamado de carbono alfa, tá? Então, toda vez que nós falamos carbono quiral, vocês podem ter certeza que haverá, turma, isomeria óptica, tá? Falou carbono quiral, isomeria óptica. E o que seria esses carbonos quirais, né? O que seria esse carbono assimétrico ou carbono alfa? Gente, lembra que o carbono, de modo geral, por ele pertencer à família 4A, né? Lá pensando na característica da tabela periódica, por pertencer à família 4A, significa que o carbono ele precisa fazer 4 ligações para se tornar estável, é, para se tornar estável quando se pensa lá naquela questão da camada de valência. Então, já que eu sei que o carbono ele faz 4 ligações, quando um carbono ele tem 4 ligantes e esses 4 ligantes eles são radicais diferentes, ou seja, o radical 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4, e assim por diante, eu tenho aí um carbono assimétrico, eu tenho aí um carbono quiral. Toda vez que eu tiver esse carbono quiral, eu vou ter isomeria óptica, ou seja, eu estou dizendo que vai ter um composto que vai ter um perfil de mudança de átomos, mudança de radicais nesse carbono quiral.
E aí, turma, neste slide, nós temos aqui mais didaticamente mostrando para vocês o que seria esse carbono quiral. Como eu comentei para vocês, o carbono quiral é aquele que faz 4 ligações simples ou ligações saturadas, tá? Ou ligações saturadas. E o motivo dele se tornar um carbono quiral é porque todos os radicais são radicais diferentes. Observa esse exemplo dessa molécula do ácido lático, tá? Observa que na parte superior, que é representado pela estrutura COOH, isso aí é um radical, que é o ácido carboxílico, que eu já mostrei para vocês. Aliás, que vai ser nossa próxima aula, que vai ser sobre a aula de funções orgânicas, tá? E química farmacêutica. Do lado direito, nós temos a hidroxila, que é O, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio junto, tá? Abaixo, nós temos o CH3, esse CH3 é o metil, e do lado esquerdo, central, nós temos hidrogênio. Observa que, de modo geral, nós temos aí uma substância que tem um carbono, e esse carbono faz 4 ligações, e as 4 ligações são radicais diferentes. Perfeito. Nesse sentido aí, observa, gente, que quando nessa característica do carbono quiral, o que acontece? Ocorre uma modificação da estrutura. Observa, gente, ainda nessa molécula aí do ácido lático, que a molécula do lado esquerdo, a hidroxila, está do lado direito, e o hidrogênio do lado esquerdo. Já na molécula do lado direito, a hidroxila está do lado esquerdo e o hidrogênio do lado direito. Nessa imagem, que é representado aí de modo geral por essas moléculas, só que colorida, observa que nós temos a molécula 1 e a molécula 2. Gente, a molécula 1 e a molécula 2, molecularmente, é a mesma coisa. Tem a mesma quantidade de hidrogênio, de bromo, de cloro, de flúor e de carbono. Só que observa só, que de modo geral, a molécula 1, o cloro, assim como o hidrogênio, assim como o bromo, e eles estão em posições diferentes, tá? Apesar de ser moléculas iguais, se eu colocar molécula na forma molecular, tá? Apesar de ser igual, se eu colocar duas moléculas sobrepostas uma à outra, você observa que a posição dos elementos estão diferentes. O que isso nos diz? O que isso nos informa? Que a modificação de um elemento, de um átomo, pode influenciar na ligação do fármaco com o receptor. E falei de tudo isso aqui para vocês para justificar e mostrar, gente, que literalmente a talidomida ela apresenta 2 isômeros ópticos ativos, os quais apresentam atividades totalmente diferentes. E aqui é muito importante vocês compreenderem esse quesito, que quando eu falo que tem 2 isômeros ópticos, eu estou afirmando, turma, que quando eu falo que uma substância tem um isômero óptico, ou tem 2 isômeros ópticos, eu estou afirmando que a substância tem um carbono quiral, tá? Fique atento nisso. Se tem um carbono quiral na molécula, eu vou ter 2 isômeros ópticos. Se eu tenho 2 carbonos quirais, eu vou ter, no caso aí, 4 isômeros ópticos. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo isômeros R, desvia a luz para a direita. Quando eu falo isômero S, desvia a luz para a esquerda. Gente, observa essa estrutura molecular da talidomida. Quando a gente olha a talidomida, a primeira coisa que a gente, na verdade, para a gente observar e saber se um fármaco ele tem quiralidade, eu tenho que olhar a estrutura dele e procurar ver se existe algum carbono quiral, tá? E a talidomida tem um carbono quiral, tá? O carbono quiral que a talidomida tem, ele se encontra, gente, nessa ligação do nitrogênio com o carbono. E aí nós temos o carbono quiral, pois no final o carbono, ele vai fazer 4 ligações com radicais diferentes. Nesse quesito, diante disso, nós vamos ter esse carbono quiral. E aí qual é o problema? O
problema é que uma vez que eu tenho um carbono quiral, esse carbono quiral ele vai ter dois isômeros. Um que vai desviar a luz para a esquerda, que é representado pela letra L ou S, e o outro que vai desviar a luz para a direita, que vai ser representado pela letra D ou R. E aí, em relação à talidomida, que aí você já pode observar na imagem do lado direito, o isômero S da talidomida é teratogênico, ou seja, ele vai ter um efeito teratogênico, ou seja, ruim, nocivo. Enquanto o isômero R da talidomida tem um efeito sedativo e hipnótico, que seria o efeito esperado e benéfico, tá? Não sei se vocês conseguem observar, tá? Por essa imagem, mas nós temos aí a talidomida S, né? Isômero S, e talidomida R, isômero R. Turma, não sei se consegue observar, mas existe uma diferença aí nas duas substâncias, tá? A diferença nessas duas substâncias, elas são encontradas, turma, no própria ligação do nitrogênio com o carbono. A ligação ela está como se fosse para frente, o radical é como se estivesse para frente, e a outra, o radical está como se fosse para trás. Ou seja, há mudança na conformação, há mudança no espaço dos átomos, ou seja, está tendo aqui uma estereoquímica, tá? E essa mudança vai influenciar literalmente, olha só, e essa mudança vai influenciar literalmente na ligação do fármaco com o receptor. Em relação, turma, à talidomida ainda, o isômero S, que eu falei para vocês que é teratogênico, ele é oxidado seletivamente, e por ele ser oxidado seletivamente, ele leva à produção de radicais que eletrofílico, tipo arenóxido. O que seria isso? É a produção de radicais livres. E uma vez que ocorre a produção desses radicais livres, deste isômero S, leva literalmente esses radicais livres a atacar o desenvolvimento celular de um embrião, de um feto, levando assim a teratogenicidade, tá? Enquanto o isômero R, ou seja, aquele que desvia a luz para a direita, da talidomida, acaba literalmente não levando essa interação, a produção de radicais livres. Nesse sentido, ele tem uma atividade biológica e farmacológica desejável, sendo este um sedativo e hipnótico. Turma, e só vou tomar uma água e vou falar para vocês do segundo exemplo associado à estereoquímica desse fármaco, tá? Que é o propanolol. Só um momento.
Turma, e para tentar fixar um pouco melhor ou tentar abrir a mente de vocês para essa característica relacionada a esse perfil do receptor e do fármaco e a mudança conformacional que os fármacos podem sofrer por causa de uma característica chamada de isomeria óptica, porque eles podem ter um carbono quiral, que é aquele que faz 4 ligações com radicais diferentes. Vou dar um exemplo para vocês do propanolol, tá? Que em relação ao propanolol, já falei N situações dele, no sentido dele ser antipertensivo, algumas aplicações, tá? Não, de modo geral, o propanolol é um fármaco antipertensivo que age por bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, ou seja, ele é um fármaco que tem perfil antagonista, e teve seu mecanismo de ligação descoberto, né, ou racionalizado por Enzo Stendman. E o que foi que aconteceu? Que quando se analisaram a estrutura molecular quando se analisaram a estrutura do propanolol, eles propuseram que o propanolol ele tinha 3 locais que iriam interagir com o receptor, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, turma, nós temos a molécula do propanolol. De modo geral, olhando para essa molécula do propanolol, nós temos alguns questionamentos. Primeiro questionamento: encontre o centro quiral da molécula. Quando eu me refiro encontre o centro quiral da molécula, eu quero que vocês olhem e vejam se vocês conseguem encontrar o carbono quiral. Lembrando que o carbono quiral é aquele que faz 4 ligações com radicais diferentes. E, além disso, o carbono quiral ele pode ser chamado de carbono quiral, assimétrico ou carbono alfa. Tá? E o segundo ponto é aonde estão os grupamentos químicos que possivelmente podem ter um perfil de ligação com um receptor. Tá? Lembra que eu comentei já para vocês, gente, que quando eu olho para a estrutura química de um fármaco, eu já tenho que olhar com a ideia de perceber quais possíveis funções ou radicais ou parte dessa estrutura que tem um perfil de se ligar com o receptor, tá? E aí, olhando o propanolol, nós temos aqui, olha só, aonde tem esse asterisco é aonde nós temos o carbono quiral, tá? Observa que esse carbono, que teoricamente não está aparecendo na imagem, tá, turma? Porque toda vez que eu tenho uma ligação química, quando eu tenho uma estrutura de um fármaco com ligações químicas por esses traços, que isso representa a ligação, nas junções tem um carbono, tá? Não precisa colocar o carbono aí, porque fica subentendido que aí é um carbono. Então, observa que esse carbono ele acaba fazendo 4 ligações com 4 radicais diferentes. Vamos começar a compreender. O radical de baixo é a hidroxila, então é o primeiro radical. Do lado direito, nós temos aí com esse radical ligado a nitrogênio, a amina, é um radical. E o outro, nós temos aí um éter ligado a esse grupamento de anéis aromático, tá? De anel aromático, é outro radical. E o quarto radical é a ligação invisível, que não está sendo observada aí, que é com o hidrogênio. Por quê, turma? Lembra, toda vez que eu tenho um carbono e eu não consigo definir todas as ligações ou todos os átomos que ele se liga, e se tem 3 ligações e o carbono para ser estável precisa de 4, eu sei que a quarta é feita com o hidrogênio, tá? E eu tenho, de modo geral, esse ciclo que eu fiz aqui, gente, de modo geral, são os possíveis grupamentos, os quais o propanolol ele acaba interagindo com os receptores, tá? O grupo naftilina, o grupo hidroxila e o grupo amina. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Então, nós temos aqui. Então, nós temos aqui, toma o grupamento naftila, tá?
que esse grupamento na fitila é representado aí por esse anel aromático ligado a uma cadeia cíclica de 6 carbono. E aí, eu já até comentei anteriormente, quando vocês encontrarem o carbono, quando vocês encontrarem anéis aromáticos, cadeia cíclica, gente, possivelmente essa cadeia cíclica ela tem uma capacidade de interagir com o receptor, se o receptor também tiver anel aromático ou uma cadeia cíclica em posições semelhantes, através de uma interação hidrofóbica, pois esse grupamento ele tem perfil lipossolúvel ou hidrofóbico, tá? A hidroxila acaba realizando interação do tipo ponte de hidrogênio com o sítio do receptor, tá? Beta-adrenérgico, e o grupamento amina acaba se ionizando, ou seja, levando a uma ligação iônica com o sítio receptor, que eu também vou mostrar para vocês nesse momento esse processo. Mas lembra-se, ainda não falei das consequências ou da possibilidade dessa situação aqui do fármaco ter um carbono quiral. Estou falando das estruturas, estou falando das possíveis ligações desses radicais com o receptor, mas ainda não falei do que vai acontecer com aquele anel aromático, tá? Desculpa, com aquele carbono quiral, com aquele carbono assimétrico. Pois, quando se tem um carbono assimétrico, eu tenho uma isomeria. E aí vai ter mudança na posição desses átomos, que pode interferir na ação sobre o receptor, na ligação com o receptor. Contudo, turma, olha só o que acontece. Nós temos aqui o propanolol isômero do tipo S, ou seja, desvia a luz para a esquerda, e nós temos o propanolol isômero R, que desvia a luz para a direita, certo? O propanolol, que desvia a luz para a esquerda, ele consegue realizar as 3 ligações químicas que eu mostrei para vocês, né? A interação hidrofóbica, a ligação de ponte de hidrogênio e a ligação iônica do grupamento amino. Ou seja, consegue interagir perfeitamente, ocorrendo uma atividade sobre o receptor que vai levar a uma diminuição da pressão arterial. Contudo, o propanolol R, ou seja, aquele que desvia a luz para a direita, já por ter sofrido uma rotação, ou seja, como é um carbono quiral, acaba modificando a posição de átomos, ocorre o quê? Devido à rotação, a molécula perde o hidrogênio, né? Ou seja, o hidrogênio fica em uma outra posição, e nesse quesito não acontece a ligação de hidrogênio, não acontece a ponte de hidrogênio, perdendo assim a sua atividade potensora. Contudo, acaba ganhando uma atividade indesejada, que seria a inibição da metabolização dos hormônios tiroidianos, T3 em T4, tá? Nessa imagem, nós podemos observar basicamente o que eu comentei para vocês. Olha só, nós temos aqui, turma, do lado esquerdo colorido, nós temos o propanolol, que é o isômero S, e nós temos do lado direito colorido o propanolol isômero R. Se vocês observarem, essas linhas circulares com traço, ela equivale ao receptor, está representando o receptor. Observa que do lado esquerdo existe 3 porções do receptor e todas as 3 porções do receptor estão fazendo ligação. Os anéis aromáticos fazendo ligação com o receptor através de interação hidrofóbica, o grupamento amino interagindo com o receptor através de ligações iônicas, e o hidrogênio, lembrando que é a estrutura do lado esquerdo, tá? E o hidrogênio fazendo ligação com o oxigênio da estrutura. Perfeito, tá tendo as 3 interações, tá? O isômero S. Contudo, quando tu vai para o lado direito, o isômero direito, e desvia a luz para a direita, o R, observa que faz a interação hidrofóbica com o receptor, faz a ligação da amina, mas não tem a ligação do hidrogênio. Por quê? Se vocês observarem, a posição do oxigênio, que é representado por esse talinho vermelho, está ao contrário. Em vez de estar de baixo para baixo, está para cima. Então, acaba não acontecendo essa interação com o receptor em si.
não com o receptor beta-adrenérgico, mas acaba interagindo com outros receptores ou com outros locais, como no fígado, impedindo a metabolização do hormônio T3 em T4. Certo, turma. E aí, nós finalizamos essa parte de isomeria óptica. Agora, nós vamos para outras isomerias, tá? Que também pode acontecer nos fármacos. Assim como em fármacos que possuem centros ópticos ativos e em suas moléculas ocorrem diferentes interações devido aos rancematos presentes em suas conformações espaciais em moléculas que apresentem duplas ligações, também pode haver isomeria. Ou seja, olha só, como assim? Oh my God. Isomeria acontece em carbono quiral como ligações simples, eu acabei de aprender. Agora lá vem ele com conversa de dupla ligação. O que eu quero dizer, gente, para vocês? Eu estou querendo informar para vocês que isomeria não acontece somente em carbono quiral. Pode acontecer isomeria em outros tipos de estrutura, de radicais, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. E aí eu vou falar inicialmente para vocês da isomeria geométrica. O que seria essa isomeria geométrica? A isomeria geométrica, gente, ela vai acontecer de modo geral quando o carbono ele faz dupla ligação. Então eu tenho carbono, dupla carbono. Toda vez que eu tiver carbono, dupla carbono, eu já tenho que ver a possibilidade de estar acontecendo uma isomeria óptica, desculpa, uma isomeria geométrica ou não, tá? E essa isomeria geométrica, ela pode ser do tipo cis ou trans. Cis, quando elementos da mesma características estão na mesma posição no eixo, e trans, quando os elementos estão em posições ao contrárias. Vou dar uns exemplos para vocês já já. A isomeria cis pode ser chamada de isomeria S, e a isomeria trans também pode ser chamada de isomeria E. Olha só, a isomeria geométrica, ela pode acontecer, gente, tanto em compostos com ligações duplas, como também em compostos cíclicos, tá? O que acontece para acontecer esse processo da isomeria? Lembrando, gente, toda vez que eu utilizo o termo isomeria, eu estou querendo dizer que são dois compostos que molecularmente, a fórmula molecular são iguais, mas estruturalmente são diferentes, tá? Então, nós temos alguns fatores que podem levar à isomeria. Então, toda vez, observa só, essa imagem que tem carbono, dupla carbono, e esses carbonos estão todos ligados ao hidrogênio. Gente, quando eu encontrar carbono, dupla carbono, eu já tenho que supor que pode acontecer uma isomeria. Contudo, se eu perceber que todos os átomos, aliás, todos os radicais que são ligados a esses carbonos é o mesmo radical, então ele não vai ser isômero, tá? Não vai acontecer isomeria. Por quê? Para que tenha isomeria, é importante eu saber que o radical A, ou o radical A, ele tem que ser diferente do B. E o radical C tem que ser diferente do D. Não pode ser igual, tá? Ou seja, tem algumas condições que são específicas ou algumas condições que são como se fossem regras para que tenha essa isomeria ou não. Olha só, gente, os isômeros deverão ter carbono unido por uma dupla ligação e ligante diferente presa a cada carbono da dupla ligação. Seja a ligação dupla entre carbono e seus ligantes A, B, C, D, a condição para que ocorra a isomeria geométrica cis ou trans deve ter seu ligante A e B diferente e C e D diferente, tá? Vou mostrar uma imagem aqui para esclarecer isso para vocês. Observa só, gente, a fórmula molecular C2H2 cloro 2 pode representar duas moléculas com fórmulas estruturais diferentes. Olha só, eu tenho aqui carbono, dupla carbono, sendo que o carbono primeiro está ligado ao cloro e o hidrogênio, e o carbono segundo também está ligado ao cloro e o hidrogênio. Na molécula 2, eu também tenho o carbono, dupla carbono, sendo que o primeiro carbono está ligado ao hidrogênio, o cloro, e o segundo carbono está ligado ao cloro e o hidrogênio. Ou seja, molecularmente, os dois são 1,2 de cloreteno, 1,2 de cloreteno. Contudo, gente, molecularmente são iguais, mas estruturalmente são diferentes. E toda vez que eu toda vez que eu observar esse tipo de
carbono, ou desse tipo de ligação, com esses tipos de radicais, eu tenho uma isomeria geométrica. E quando eu tenho os elementos no mesmo eixo, como está aqui na primeira figura, cloro-cloro, eu tenho a isomeria cis. E quando eu tenho cloro-cloro, por exemplo, na segunda imagem, em posições opostas, eu tenho a isomeria trans, tá? Do tipo trans. Gente, a isomeria cis, ela é indicando átomos iguais de um mesmo lado em relação aos carbonos da dupla, que foi o que eu comentei para vocês agorinha. E a isomeria trans é indicando que os átomos estão em posições transversais ou opostas em relação ao carbono da dupla. E lembra que também a isomeria geométrica ela pode acontecer em moléculas que são cadeias cíclicas, tá? E existem alguns critérios, existem algumas coisas associadas a isso. Então, para que esta isomeria ocorra em composto cíclico, lembrando que quando eu falo essa isomeria, eu estou me referindo à isomeria geométrica, tá? É necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Então, por exemplo, observe essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, nós temos aí uma cadeia fechada com 3 carbonos, sendo que o carbono de cima, ele tem 2 hidrogênios. Então, se ele tem 2 hidrogênios, esse carbono aí, ele já não participa da característica de poder ser uma isomeria geométrica, tá? Mas os 2 carbonos de baixo, observa que eles estão unidos entre si e eles têm elementos diferentes, né, num próprio carbono. Ou seja, nós temos o carbono com hidrogênio e cloreto, com cloro, e o outro carbono com hidrogênio e cloro, tá? E aí, se estão em posições semelhantes, cis, que é o caso dessa imagem aí. E se estão em posições diferentes, trans. Novamente, é só uma ilustração. Observa aqui que nós temos carbono ligado em cadeia fechada. Nós temos ligado ao primeiro carbono o bromo e o hidrogênio, ligado ao segundo carbono o hidrogênio e o bromo. Ou seja, acaba entrando na regrinha de ser possível uma isomeria geométrica, tá? Principalmente porque os elementos são diferentes do carbono. E aí, como está na mesma posição, do lado esquerdo cis, do lado direito trans. Além, turma, da isomeria geométrica, nós temos também a chamada isomeria de posição, que também pode ser chamado planar. É o que a gente vai observar agora. O próprio nome já nos refere que tipo de isomeria é essa, né? Quando se fala isomeria de posição, significa que vai ter mudança na posição de um átomo, tá? E ela ocorre, essa isomeria de posição planar, ela pode ocorrer quando temos 2 compostos com a mesma fórmula molecular, mesmo grupo funcional e mesmo tipo de cadeia, mas que se diferenciam na posição da insaturação, ou seja, da ligação, do grupo funcional, na posição do heteroátomo ou do radical substituinte. Vamos dar alguns exemplos. Olha só, gente. Isomeria de posição ou planar de acordo com a posição do heteroátomo. Lembrando que quando eu me refiro a heteroátomo, é um elemento que está entre carbono, que não é carbono e que não é hidrogênio. É diferente, por isso que recebe o termo heteroátomo, tá? Heteroátomo é todo elemento que aparece entre 2 carbonos na cadeia. Geralmente, os heteroátomos podem ser os ésteres, os éteres, as aminas, as amidas. Aparecem os heteroátomos como oxigênio e nitrogênio em diferentes posições. E aí nós temos o exemplo para vocês aí da posição do heteroátomo. Gente, observa só. Na primeira imagem, nós temos aí o etoxetano.
E já na segunda imagem, nós temos o metoxetano. Se vocês fizerem se vocês contabilizarem a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio e oxigênio que tem no etoxetano e no metoxetano, vai ser a mesma. Vai ser a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas estruturalmente diferente. Observa que a posição do oxigênio é diferente, tá? O etox, o oxigênio está na posição do segundo carbono, após o segundo carbono, e o metox, ele está na posição após o primeiro carbono. Turma, por isso que recebe aí a característica de isomeria de posição, porque vai mudar essa posição em si. E só o fato de mudar um átomo, como eu já falei várias vezes para vocês nessa aula de hoje, só o fato de mudar um átomo, eu tenho toda uma mudança na ligação com receptores. E isso pode influenciar no efeito esperado, e aí pode levar a efeitos nocivos e outros. Assim, turma, eu também posso ter a isomeria de posição ou a isomeria planar de acordo com a substituição de compostos, assim como a substituição ou a posição do substituinte em grupamentos, né, ou compostos cíclicos. Como, por exemplo, observa, se o anel aromático já tiver um átomo ou um grupo de átomo ligado ao anel benzeno, as substituições posteriores serão influenciadas por ele, ou seja, dizemos que este grupo é um orientador da substituição de hidrogênio desse anel. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, aliás, se o composto ele já tem o composto cíclico, se ele já tem um grupamento funcional, por exemplo, se ele já tem um grupamento funcional, se ele já tem um grupo, como exemplo, metil, todos os outros grupos eles vão acabar sendo inseridos em posições diferentes. É como se o primeiro grupo ele fosse o orientador. E aí, dependendo da posição, nós vamos ter uma posição orto, meta ou para, dependendo de qual carbono vai estar ligado. Como, por exemplo, aqui, ó. Observa que eu tenho aqui um anel aromático e ligado a esse anel aromático eu tenho a hidroxila. A hidroxila, nesse caso aqui, vai ser o que nós chamamos de grupo orientador. Significa que a hidroxila vai induzir com que os outros radicais eles vão para outra posição. E aí, se eu tenho, por exemplo, a ligação do metil no segundo carbono, vai ser orto. Se tem no terceiro carbono, vai ser meta. E se eu tenho no quarto carbono, vai ser para. Ou seja, toda posição vai partir de um grupo orientador. E a partir desse grupo orientador, nós vamos ter o perfil da posição do carbono. Da posição do carbono, eu posso definir se é orto, se é meta ou para. Orto, o grupamento vai estar ligado ao segundo carbono, meta ao terceiro carbono e para ao quarto carbono. Gente, observando esses três compostos, é nítido que estruturalmente é diferente, mas molecularmente são iguais, tá? A mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, de hidrogênio é semelhante para essas três substâncias, mas não são substâncias iguais. E isso acaba influenciando na ação ou na interação com o receptor. Certo, turma? Algum questionamento, alguma pergunta? Turma, se não há nenhum questionamento, nenhuma pergunta, e se vocês observarem pela quantidade de slide, nós finalizamos nossa fala sobre farmacodinâmica e química farmacêutica. Na próxima semana nós vamos falar sobre funções orgânicas e na segunda semana de novembro a gente vai falar sobre patente, aí nós encerramos todo o nosso conteúdo e as 2 últimas semanas de novembro nós vamos fazer nossas práticas, certo? Tudo tranquilo? Então que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elane. Boa noite, professor.
Boa noite, Leandra.